Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai desenhar uma nova paisagem. E essa tem montanhas e um pasto na frente com um caminho. Primeira coisa que você tem que fazer é selecionar as cores que você vai precisar, tá? A gente vai usar vários tipos de azul e começa do mais clarinho até um tom bem mais escuro, um tom meio de violeta, para fazer os tons de sombra da montanha, tá? E também da vegetação. E os tons quentes eu peguei os tons mais terrosos, tá? Não vermelhos, eu não peguei nenhum vermelho cádmio, é vermelho mais apagado, né? Mais lembrando tons de terra. O marrom e o preto eu acabei não utilizando, tá? Então você também não precisa usar. Eu usei o violeta no lugar do marrom e do preto, violeta escuro. Aí vocês têm os tons medianos também, o magenta bem clarinho que você pode usar. Os verdes você pode fazer com azul e amarelo, mas se você quiser, tem o lápis de cor verde também, que já facilita muito, né? Primeiro divide no meio e trace o caminho, tá? Você pode fazer da ondulação que você quiser. Na lateral do caminho tem uma pequena elevaçãozinha, algumas pedras e tem uma cerca. Isso você acrescenta ou não, vai da tua vontade, tá? Sempre pode tirar e colocar elementos, se você vai da vontade de cada um. No lado esquerdo temos uma árvore, você pode fazê-la. Também tem no vídeo algumas árvores, se você quiser fazer como elas. E ao fundo temos a montanha. Essa montanha ela é bem recortada, bem cheia de formas diferentes, né? Não é uma montanha muito simples. Se você quiser simplificar, pode também, tá? Eu quis fazer como estava mais ou menos na foto. Primeira coisa então, vamos separar as cores. A gente separou aqueles azuis e começa a pintar as montanhas. Lembrando que elas têm uma separação entre si, então eu deixo uma pequena linha clara entre uma e outra mais ou menos, tá? As áreas mais claras eu coloco este cinza um pouco esverdeado, se você não tiver, põe um pouquinho de cinza com um pouquinho de amarelo queimado, bem pouquinho. Conforme você vai chegando no primeiro plano, você vai usando os tons de azul mais intenso, tá? Para fazer a sombra da vegetação. Essas montanhas aí atrás, elas ficam mais para os tons azuis e um pouquinho de cinza, um amareladinho, um rosado, para dar uma ideia de pedra, de calor, mas não tem muito. Eu vou e volto, tá? Eu vou, pinto a montanha, desço, pinto um pouco da vegetação e vou fazendo com calma até chegar no tom que eu quero. Agora eu marco a vegetação mais embaixo, que pega bem na metade do desenho. Ali mais em cima tem uma montanhazinha, né, com uma campina. Você, se quiser, não precisa usar esse tom ocre, pode usar um tom mais esverdeado, se você preferir. Eu quis deixar mais outonal, né, mais cor de outono, assim, mais queimadinho. Acentuo as sombras, volto para a montanha. Agora eu coloco um pouquinho de verde oliva, né? Um verde mais quente, para dar a tonalidade iluminada do sol, né? Da vegetação. Agora eu começo a marcar os galhos das árvores. Eu deixei alguns espacinhos, vocês percebem ali para a vegetação, né? O tronquinho não precisa se preocupar muito, porque como os tons são mais fortes e o fundo é claro, então você pode deixar para marcar depois. Aí eu fiz umas barbas de velho, né? Que é aquelas plantinhas que caem nas árvores. Marquei primeiro um tom de violeta escuro e depois eu fui com um tom mais claro. Eu sempre vou nessa, do escuro pro claro, tá?
usando um ocre. Não use amarelo muito vivo, tá? O amarelo, tipo, o amarelo cádmio claro, esses amarelos muito intensos você deixa pro final, para só quando você quiser dar uma luz um pouco mais intensa. Porque eles acabam ficando um pouquinho mais artificiais, a não ser que você queira fazer um ipê, né? Usar essa árvore como um ipê, daí fica bonito. Mas como é só a claridade da folhagem, não fica muito legal usar um amarelo muito forte. Queimo um pouquinho lá atrás a vegetação com o vermelho indiano e agora eu vou marcando a vegetação com ocre, né? Esse amarelo dourado aí, bem apagadinho. Já marco as pedras e o tom de sombra da vegetação. Eu tô usando um violeta escuro, tá? Se você não tem violeta escuro, compre um que é uma coisa que você vai usar muito. Se não tem aí, usa um azul bem mais escuro. Evite o preto, tá? O preto é assim em último caso. Marquei a cerca, vocês percebem que é só um risquinho suave. Com esse tom de magenta bem clarinho, rosado, eu vou colocando a sombra, depois sobreponho com um pouquinho do violeta. Percebam como no lápis de cor tem sempre uma sobreposição de cores. Isso dá muita vida para o desenho, tá? Quando você não usa cores muito puras. Coloco uma irregularidade ali de pedras. E vou pintando com o amarelo queimado toda a minha vegetação. Quiser deixar mais verdinho, pode deixar. Tô sombreando as pedras, né? E vou acentuando cada vez mais o escuro. Vocês percebem que eu vou chegando no tom escuro que eu quero. Eu já não coloco ele de cara, porque senão ele fica... não fica natural, né? Parece que tem um buraco ali, não é um sombreamento mesmo. Eu comecei com rosinha, fui pro violeta e depois passei para um tom um pouco mais forte de azul. Vejam como eu troco de lápis de cor várias vezes, né? Porque eu tô olhando a paisagem como um todo, né? Eu não tô olhando só um elemento. Então, eu tô vendo como o conjunto dela tá aparecendo. E aí estamos, nossa paisagem. Obrigada por assistir, curta, se inscreva, tá bom? Até o próximo vídeo então. Um grande abraço.